queridos amigos, bem-vindos a mais um momento aqui de estudos em nosso ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, que todos se sintam amparados e acolhidos pela espiritualidade da casa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema será: a disciplina precede a espontaneidade. E quem nos falará sobre esse tema será o Arlindo Ribeiro, do Grupo Espírita Redenção. Então, meus amigos, convidamos a todos para que, se possível, nós fecharmos os nossos olhos e acalmarmos os nossos corações, pedindo, na verdade, primeiro agradecendo a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais pela oportunidade de estudo. Sempre bem-vinda e bendita oportunidade de estudo. Que possamos aproveitá-la da melhor forma possível, com as nossas melhores intenções de melhoramento íntimo, para que nossa jornada, nossa caminhada na Terra esteja cada vez mais próxima dos passos de Jesus, que cada vez mais nós possamos entender as mensagens de amor do Mestre Jesus e reorientarmos, se for necessário, reorientarmos a nossa rota e a nossa direção. Então, após agradecermos, após termos esse sentimento de gratidão pela oportunidade bendita que temos nesse momento, pedimos, Senhor, te pedimos, fique conosco, que suas boas vibrações, através dos nossos amigos espirituais, nos cheguem e nos toquem os corações e as mentes, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que possamos aprender de verdade um pouco mais hoje e sempre sobre as suas palavras e sobre seus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Olá, queridos amigos e amigas, companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói, o GEFA. Eu sou o Arlindo Ribeiro, do Grupo Espírita Redenção, lá do Andaraí, no Rio de Janeiro, e atendendo ao carinhoso convite feito por Marta Novis, companheira aí dessa casa tão respeitada e tão considerada nas atividades doutrinárias em torno do Espiritismo, aceitamos de imediato esse convite ao trabalho e deixamos aqui o abraço fraterno em nome de todos os amigos do Grupo Espírita Redenção, nossos companheiros de atividades, e um abraço para Marta, um grande abraço para a Thelma de Barros Lopes, nossa querida companheira de tantos anos já. Bom, o chamamento foi para que tratássemos de um tema interessante. A disciplina precede a espontaneidade. E eu achei interessante porque essa frase eu costumo lembrá-la até com muita frequência em algumas conversas e mesmo na atividade online do Grupo Espírita Redenção, lá no Caminhando Juntos. Eu volta e meia me recorro, chamo a lembrança de todos nós essa frase do Emmanuel, que eu acho muito interessante mesmo. E dizer que essa frase ela está colocada numa resposta dada por Emmanuel, através da psicografia do Chico, obviamente, à questão 254 do livro O Consolador. E lembrando, como um adendo,
importante, nós consideramos um adendo muito importante. Consolador é uma psicografia do Chico, através dada pelo Espírito Emmanuel, e apesar disso é um livro que apresenta algumas grandes dificuldades em torno de algumas respostas dadas por Emmanuel a algumas questões colocadas, e respostas essas que vão de encontro, colidem com as proposições doutrinárias exaradas em O Livro dos Espíritos, por exemplo. Então é só para registro, para a gente ter clareza de que as pessoas podem ir lá, vão lá compulsar a obra, estudá-la, lê-la e comparar com O Livro dos Espíritos, por exemplo, e vai encontrar com certeza algumas questões que nos deixam sempre preocupados, né? Porque são questões que se confrontam com a proposição doutrinária, né? Então a gente precisa ter isso claro. Mas essa questão em especial, a questão 254, ela traz a seguinte pergunta: que é a paciência e como adquiri-la? E a resposta, no nosso parquíssimo entendimento, é uma resposta primorosa dada por Emmanuel, com muito acerto, com muita beleza, com muita profundidade. A resposta é assim: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando se torne indispensável. Mas segue a resposta ainda. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Eu gostei muito dessa expressão. Não é qualquer tolerância, é a tolerância esclarecida. Porque quem tolera é quem já tem esclarecimento para entender a dificuldade do outro. E, para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal reside em nós mesmos. Segue ainda a bela resposta. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. E ainda segue a resposta. O adágio popular considera que, abre aspas, o hábito faz a segunda natureza, fecha aspas, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da redenção. Isto dito, que é a resposta ipsis literis dada por Emmanuel, nós vamos então ao livro Lindos Casos de Chico Xavier, que é esse que lhes apresento nesse momento. A maior parte dos espíritas o conhece. Lindos Casos de Chico Xavier. É do Ramiro Gama, né? É a edição LAC, neste caso aqui. Para ver o primeiro dos casos que a gente pode ver nesse livro. Disciplina. Nos fins de 1931, Chico, à tardinha, orava sob uma árvore junto ao açude, pitoresco local na saída de Pedro Leopoldo para o norte, quando viu, à pequena distância, uma grande cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formavam, surgiu alguém. Era um espírito simpático,
envergando túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium que foi esse o seu primeiro encontro com Emmanuel na vida presente. E acentua que, em certo ponto do entendimento, o orientador espiritual perguntou-lhe: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? E a resposta dada por Chico Xavier: sim, se bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar a 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou: qual é o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. O espírito amigo despediu-se e o médium teve consciência de que, para ele, ia começar uma nova tarefa. Então, veja que fala-se na primeira vez, entre Chico e Emmanuel, a tal da disciplina. E aí nós vamos considerar o quê? Essa disciplina de que fala Emmanuel, de que Emmanuel propõe para Chico e que Chico dá a notícia nesses lindos casos, nós queremos crer, e aí, salvo o melhor juízo, o nosso entendimento é de que essa disciplina não é a disciplina do quartel. E por que digo isso? Não é a disciplina do quartel porque a disciplina do quartel não admite réplica. Ou seja, a disciplina do quartel não é para ser discutida nem analisada, é para ser obedecida. Soldado segue a disciplina. Simplesmente assim, faça isso e faz isso. E me parece que essa disciplina que está propondo aqui Emmanuel, de que fala Emmanuel para Chico, e é isso que eu acho que nos deve mover para o melhor entendimento, é uma disciplina que não é a do quartel, né? Na qual o soldado não precisa pensar ou questionar, apenas obedecer. Essa disciplina, como nós podemos constatar, talvez melhor juízo, não se impõe de fora para dentro. Ela pode ser proposta de fora para dentro. Porém, por ser uma decisão de foro íntimo, e aí sou eu, é Arlindo falando, penso que ela só pode ser realizada de dentro para fora. Quer dizer, alguém provoca em você essa ideia, né? Olha, preciso disciplinar, né? Preciso ter disciplina. Mas quem disciplina não é o outro quem me disciplina. Eu me disciplino. E isso é o meu parquíssimo entendimento. Nós somos pessoas de muito pouco conhecimento. Nós estudamos, é verdade. Mas não dá para comparar com os grandes exegetas que se apresentam por aí, né? Então, dentro do nosso pequeno nível de estudo, de conhecimento, nós entendemos que essa disciplina ela pode ser mobilizada por alguém de fora, mas não pode ser realizada a não ser por mim, e é de dentro para fora, né? E eu acredito, com base nisso, nós podemos ver esse exercício no caso que nós vamos ler agora, também do Lindos Casos de Chico Xavier, também, né? Que é o mesmo livro, né? Só que a lição agora é vá com Deus. Então vamos ver como é que a gente pode compreender essa disciplina que a gente acabou de dizer que não nos parece ser uma disciplina de quartel,
porque o regime militar em qualquer campo do mundo é um regime em que o tenente ou o capitão, quando fala, o outro obedece. Não, mas seu coronel, seu capitão, não é isso. Você faz. Não há possibilidade de questionamento. E a disciplina de que fala Emmanuel, no nosso entendimento aqui, é essa disciplina que você põe o outro diante da questão para que ele então faça e tome a sua decisão, né? Emmanuel fala isso para ele lá, né? Disciplina. Então é isso. Vai depender de como você vai aceitar, se você vai conseguir cumprir essas três proposições. Mas vá com Deus, talvez, salvo engano, nos dê um caminho para esse entendimento. Vá com Deus. Eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara-se apressado. Dormira demais. Trabalhara muito na véspera psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperara a charrete. Fora mesmo a pé para o escritório da fazenda. Não andava, voava, tão velozmente caminhava. Ao passar defronte à casa de Dona Alice, esta o chama. Chico, estou esperando-o desde as 6 horas. Desejo-lhe uma explicação. Estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão que retomara os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe diz: volte, Chico. Atende a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos que não irão prejudicá-lo. Chico volta e atende. Sabia que você voltava. Conheço seu coração. E pede-lhe explicação como tomar determinado remédio homeopático que o caroável Dr. Bezerra de Menezes lhe receitara por intermédio do abnegado médium. Atendida, toda se alegra e, despedindo-se: obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico parte apressado. Quer recobrar os minutos perdidos. Quando andara uns 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pede: pare um pouco e olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você. Chico para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele e entra-lhe pelo corpo. Viu, Chico, o resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu: imagine-se, ao invés de vá com Deus, dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, cisco, algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, e isso está grafado em maiúsculo, em negrito, o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura, amor. Então vejamos, amigos, que me parece, não está em acordo quando eu disse ali, na minha suposição, que não se trata da disciplina do quartel, que é uma disciplina que te provoca a refletir, a agir para, na experimentação, verificar os resultados imediatos das suas próprias ações, já que era facultado um médium do porte do Chico, com tantas
capacidades mediúnicas, ver com tranquilidade aquela evolução, aquele avanço daquela massa de bondade, aquele fluido benigno dirigindo-se a ele, né? Então, é nesse sentido que a disciplina funciona. Então, novamente lembrar o início do nosso encontro, né? A disciplina precede a espontaneidade. Nós só poderemos ser efetivamente bons, agir com bondade, com amor, com fraternidade, espontaneamente, à medida em que nos disciplinamos para isso desde já. E a disciplina que nos vamos impondo intimamente para as nossas ações no exterior é que vão norteando essa vontade e sacramentando essa espontaneidade que sucederá à disciplina em encarnações vindouras. Mais à frente, nós vamos agir espontaneamente, depois de nos termos disciplinado desde agora, desde aqui, para que ao chegarmos mais à frente, tenhamos os frutos dessa disciplina, né? Então essa ideia, ela sempre me pareceu muito rica, desde o primeiro momento em que eu ouvi um dia, há muito tempo atrás já. Eu gostei muito disso, a disciplina. O que precede a espontaneidade é a disciplina. Muito interessante. Mas voltamos a lembrar, não é alguém de fora que lhe impõe a disciplina. Alguém de fora pode lhe propor a disciplina. E se a gente aceitar, acatar a sugestão e nos disciplinarmos vagarosa e insistentemente, perseverantemente, nós vamos alcançar a espontaneidade dos bons, né? E vamos fazer coisas muito boas, eu acho, né? Então, nós vamos agora, para que a gente possa ter ainda mais clareza desse tópico, nós vamos ver a disciplina apontada na doutrina dos Espíritos, e nesse caso em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, e com um item exclusivo, específico, que é o item 11. Cuidar do corpo e do espírito, que vai nos falar exatamente dessa disciplina que precisamos nos impor. Não é que alguém nos imponha, mas é que nós é que precisamos nos impor para alcançarmos, para que possamos alcançar os frutos que desejamos de espontaneidade e aí, consequentemente, de amor, de fraternidade, de tudo que é bom, porque a gente se disciplina para fazer o que é bom. E aí, daqui a algum tempo, nós já estaremos espontaneamente, sem grandes esforços de imaginação e de força para realizar o melhor espontaneamente. Essa mensagem, nós estamos usando aqui a tradução da LAC do José Herculano Pires, cuidar do corpo e do espírito, e o espírito que trouxe essa mensagem, que deu essa mensagem em Paris em 1863, foi exatamente o espírito Georges, espírito protetor. Georges, que tem um grande nível de conhecimento, é um espírito bastante bem colocado, mas que, até para lembrar o início do nosso encontro, quando nós nos reportamos ao livro Consolador e aquelas questões que existem no mesmo, que trazem muitas dificuldades, porque até vão de encontro à proposição doutrinária, George também, num certo momento, dá uma mensagem através da revista na Sociedade Espírita de Paris, a qual Kardec analisa e diz, olha, George é um espírito bastante avançado e tal, mas aqui ele se equivocou. Ele errou nessa proposição aqui e nós temos que levar isso em consideração. Há um problema sério doutrinário colocado aqui por George como algo acertado e não é. Isso não desmereceu George, porque nós vamos ver aqui em outros momentos que ele tem
um saber muito interessante. Só que não somos sobre a Terra, este planeta em que nos encontramos, nenhum de nós espíritos perfeitos. Nem o Chico, nem o Emmanuel Espírito. Não são espíritos perfeitos. Passíveis de enganos, passíveis de equívocos, como qualquer outro ser humano na face da Terra. Então, vamos a Georges. Georges diz: cuidar do corpo e do espírito. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Ou seja, é ferindo, é cortando, é batendo, é chicoteando, é macerando o corpo que nós vamos alcançar a perfeição espiritual? E a resposta: para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Então, é preciso cuidar desse corpo, cuidar, porque eu, espírito, transito aqui no plano físico através desse corpo, utilizando-me deste corpo. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Então, olha que coisa extremamente importante que nos aponta o Georges. Para que esta prisioneira, ou seja, para que o espírito, para que a alma, para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão de liberdade, porque o que nos dá a ilusão de liberdade quando encarnados é termos liberdade de locomoção, é termos liberdade de pensar e de agir. Quando nós estamos atrofiados, doentes no leito de hospital, presos a uma cama, etc., a gente se sente ainda mais tolhido, que já tem a não liberdade por estar encarnado, preso à matéria física, num plano físico. E ainda por cima, doente ou limitado fisicamente por alguma razão, olha quanto pesa isso para nós, para a economia de nós espíritos, né? O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, ou seja, corpo e espírito. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Pergunta Georges. E segue ele dizendo: o embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, aqueles que não ligam, querem que o corpo seque, dorme na cama de faquir, etc, etc, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Um despreza o corpo como lixo, como nada, como algo repugnante, por aprisionar o espírito. E os materialistas que querem diminuir a alma, que acham o que nós somos como espírito, a alma, espírito encarnado, é nada, é bobagem, é estupidez, né? É imbecilidade, é de gente nécia, né? Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra, porque, como ele disse antes, esses dois precisam andar para e passo, cada um nas suas estruturas lógicas, cada um alimentando-se daquilo de que necessita, mas para e passo. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza, ou seja, fracamente, e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma.
E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que vosso livre-arbítrio o faz cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não. A perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, nós trouxemos dos lindos casos a disciplina e o vá com Deus e fechamos aqui com cuidar do corpo e do espírito para que nós possamos ter mais clara essa proposição inicial. A disciplina precede a espontaneidade. Porque, para voltar ao exemplo que Emmanuel, que se traz lá do Emmanuel com Chico, no Vá com Deus, nós vamos ver que Emmanuel faz a ele, olha, para Chico, para, volta e atende a ela. Você vai perder 5 minutos. Ele faz isso, olha só, esse é o nosso atrevimento na avaliação, né? Ele faz isso para que o Chico faça o primeiro exercício e possa depois verificar os resultados. Então, ao aceitar e fazer esse exercício, ao atender ao chamamento, à solicitação do Emmanuel, ele toma uma opção, quer dizer, ele confirma aquela opção que ele fez lá atrás, aquela da disciplina, o cara diz para ele, olha, você vai ter que cumprir esses 3 requisitos. Se você estiver pronto a aceitar esses 3 requisitos, está tudo bem. E ele em nenhum momento nega isso. Então, nesse momento, o Emmanuel disse, olha, atende a nossa irmã, atende a ela. Você vai perder só 5 minutos. E ele aceita. Então, o que é interessante e legal de ver nisso? Que ele, ao aceitar, atende a pessoa. Tá satisfeito? 5 minutos perdidos. Pronto, ele volta a caminhar. Emmanuel diz, olha agora. Então, é a questão prática, é a experimentação. Olha, tem isso, você faz isso e olha o fruto que você vai promovendo. Mas se fosse de outra maneira, você também colheria frutos. Quais seriam? Outros, diferentes daquela coisa bonita que fluía dela para ele, em direção a ele e que lhe penetrou a estrutura corporal. Né? Então a gente vai vendo que é o nosso exercício, porque quando ele aceitou o exercício e praticou, a gente vai se disciplinando para atender a Deus, olha só, para atender às ordens do Pai. Porque é isso, nós precisamos ser para Ele, diante dele,
estar prontos a servir em qualquer momento, na certeza de que tudo o mais vai se ajeitar. Vai, quer dizer, isso é o que eu sinceramente acredito a par dessas proposições. Quando a gente age com o coração de verdade, não é medindo, não, né? Meticuloso, olha, eu vou fazer isso porque eu vou ter aquilo. Não é essa a história. É perder o afã da corrida, porque a gente corre, a gente vê hoje, no dia a dia, nosso dia a dia. Você é desesperado, eu tenho que pegar o ônibus, corre, atravessar a rua, foi atropelado, não vai mais pegar o ônibus, não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente vai fazendo coisas enlouquecidas e deixa de aproveitar, às vezes, essas lições que vêm nesses pequenos momentos. São os pequenos momentos que você vai ver uma outra coisa, você vai descobrir que naquele ponto de ônibus que você parava todo dia, tem uma coisa nova que você não viu, e não viu porque todo dia a gente sai correndo. Aí a gente diz assim, porque é da vida. Não, não é da vida, é que a gente sabe que tem que pegar o ônibus, passa quanto? 7h15. Aí eu saio de casa às 7h12. Aí é para eu ter que correr 3 minutos. Então, se a gente fizesse o exercício de fazer 10 minutos antes dessa saída, aí eu não vou correr 10 minutos. E se eu não corro 10 minutos, eu chego ao ponto com 10 minutos de antecedência, eu tenho tempo de, olha aí, rapaz, tem uma obra nova surgindo aqui. Isso é a coisa mais simples, tem uma obra nova surgindo aqui. No ponto do outro lado da rua, no ponto em frente, tem um cara que agora vende bala e cadeirante, eu nunca tinha reparado. São essas coisas que a gente acaba não fazendo, porque a gente não percebe, a gente tem tanta pressa de tudo quer chegar a tantos lugares ao mesmo tempo, com tanta urgência, que a gente não faz. Olha, Chico, com justa razão, ele estava apressado. Ele teve uma noite de trabalho, caramba, já estou em cima da hora, por quê? Olha só, ele não quis nem esperar a charrete, que leva até a fazenda, para não correr o risco de se atrasar. Ele estava atrasado, nosso entendimento, com relação àquilo que ele sai sempre. Para aquele dia ele estava atrasado, até ela estranhou, eu te espero desde as 6 você passar aqui. Então o nosso corre-corre, que a gente às vezes deixa acontecer e depois perde as oportunidades. Perde as oportunidades. No chamamento do aviso de atender um oi, um olá, olha, me tira uma dúvida, e a gente não tira, porque olha, eu já estou correndo, estou em cima da hora. É justo, claro que é justo, nós estamos atrasados, mas nós podemos começar a ter um outro tipo de comportamento para que a gente não viva sempre atrasado. E aí deixe de atender àqueles que nos encontram, às vezes numa aflição, que para nós não é nada, para ela era muito. Na verdade, tinha que tomar um remédio homeopático que tinha receita, mas que ela não sabia mais como tomar, ou não sabia como tomar, e precisava de esclarecimento. Pronto, resolveu a questão e ainda saiu rico de coisas muito boas para a intimidade. Ninguém levou nada para ele, não foi presente físico nenhum. Até foi, materialmente foi, porque foi um fluido que ele pôde ver transitar. Mas assim, quanto a gente perde pela nossa falta de disciplina? Não é aquela disciplina de obedecer o Emmanuel, não. É a disciplina do antes. Não é nem o caso específico do Chico nessa situação. Mas somos nós que a indisciplina nos deixa dormir tarde, vendo às vezes os Big Brother, que não é o meu caso, mas a maioria vê, um grande número vê o Big Brother, madrugada, não sei o que, aí no dia seguinte não tem como acordar na hora certa para trabalhar, acorda correndo, e é isso. Aí a gente vive numa roda enlouquecida e às vezes desnecessária, porque é um aumento das mazelas das quais nós não necessitamos. Já temos um número considerável para enfrentar. Para que criar mais, né? Então a nossa atenção conosco mesmo faz parte dessa proposição de disciplina e de autodisciplina, como nós dissemos no início. Essa disciplina não é de fora para dentro. Ela pode ser proposta para nós, mas ela tem que ser de dentro para fora. Então sou eu olhando para mim e a partir das minhas atitudes e buscando as mudanças necessárias, disciplinando-me para que eu possa alcançar a espontaneidade lá na frente, né? Eu acho que é isso que a gente podia trazer. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a Marta pelo convite. Eu espero ter atendido alguma coisa de qualquer expectativa que tenha ficado em torno desse tema, que eu acho muito gostoso, acho muito pertinente, acho que é atual, que é presente, que precisa fazer parte do nosso olhar para nós. Disciplina. Sem disciplina a gente não consegue fazer nada. Nada. Né? Seja varrer a casa, limpar, ajudar sua mulher nas atividades domésticas, fazer as atividades que possíveis no contexto doméstico, homem e mulher. Enfim, é preciso disciplina. E a gente não se disciplina. A gente quer ir a algum lugar,
a reunião é 7, eu saio daqui 10 para 7, porque eu moro pertinho. Aí a gente sai dessa balada carreira com o carro, bate e morre, atropela pessoas, porque é tudo pertinho. Então a gente não tem disciplina. Em vez de eu chegar meia hora, 1 hora antes na minha atividade, não. Eu vou chegar em cima da hora. Tudo bom? Já cheguei. Podia não ter chegado, porque esse corre-corre traduz, em alguns casos, indisciplina. Eu preciso ter cuidado no transitar. Eu dirijo, então eu tenho que ter cuidado. Eu tenho nas minhas mãos uma arma poderosíssima, que a 30 por hora pode matar alguém. Então é complicado. Então isso tem que valer para a nossa vida. Disciplina precisa valer para a nossa vida, para que nós espontaneamente passemos a agir bem daí para frente, disciplinando-nos desde agora. E voltamos a lembrar, não é a disciplina do quartel, é a disciplina do homem que quer crescer na intimidade, crescer moralmente falando, crescer espiritualmente, que a proposição é de crescimento espiritual. Né? Então eu acho que é nesse caminho que nós precisamos ir. Nós agradecemos Jesus querido, benfeitor de todos nós, orientador das nossas vidas. Agradecemos ao nosso benfeitor, aos benfeitores dos irmãos queridos que nos assistiram até aqui, que nós possamos ampliar o entendimento a par dessa lição deste dia, que nós possamos rever as nossas proposições de autodisciplina para a nossa autofelicidade, para a nossa autorrealização. E que Jesus, que é o nosso companheiro de sempre, possa fortalecer-nos as nossas proposições do verdadeiro bem. Graças a Deus que assim seja.